Irmãos, vai haver uma ordenação na ressurreição. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 20, fala, ele, Jesus, né? Cristo, sendo ele as primícias dos que dormem, né? Então, veja, ele morreu, o Espírito foi para Deus, Jesus tinha o espírito humano normal, como eu tenho e você tem. Tem gente aí pregando diferente. Não, ele tinha um espírito humano. O espírito foi para o céu, o corpo foi para a sepultura, né? E a alma foi para o Hades. A alma foi para o Hades. O nosso Senhor foi para o inferno. Ele sofreu no inferno, né? Salmo 88, por exemplo, Salmo 16, né? Ensina sobre o nosso Senhor no inferno, né? Mas então, ele é as primícias dos que dormem. Quer dizer, ele morreu, ressuscitou em um corpo incorruptível, diferente daqueles que o Senhor ressuscitou durante a história, mas morreu de novo, porque ele ressuscitou num corpo corruptível. Por que primícias dos que dormem? Porque ele ressuscitou num corpo incorruptível. E na ressurreição, olha aqui adiante o que Paulo explica, né, sobre isso daí, né? Deixa eu ler. É bom ler, porque aí fica documentado, não é? Filipenses 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha o poder que ele tem, né? A morte está subordinada a ele. Tudo está agora subordinado a ele, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó, igual ao corpo dele, ao corpo da sua glória, igual, está aqui, ó. Hoje você tem esse corpo, aqui é a Bíblia, um corpo assim, fraco, né? Esse corpo hoje aqui, ó. Esse corpo aqui é uma carcaça, né? Isso aqui é uma carcaça. O meu espírito está aqui. O espírito vai renovando, mas o corpo vai ficando velho, né? Agora, uma coisa interessante, irmãos, é que eu tenho 84 anos e eu viajo, sabe? Eu vou para esse mundo afora aí, né? Passei agora uma semana dentro de um barco na Amazônia. Cheguei ontem de lá, né? Dentro de um barco, né? E eu viajo. Eu pego o avião, vou para o exterior, fico horas e horas dentro do avião, né? Mas eu cuido do meu corpo, viu? Você precisa cuidar do seu corpo, né? Apesar da minha idade avançada, né? Mas eu nado, eu tenho uma piscina lá em casa, eu nado na piscina e tal. Tem uma moça lá que vai me treinar, entendeu? Por quê? Eu tenho que cuidar. Isso aqui é um altar. Meu corpo é um altar, né? É um altar do Espírito Santo. Ele vem aqui, ele mora aqui, né? Agora, já pensou esse corpo aqui? Você não cuida direito, né? Você não cuida dos seus dentes.
Eu fiquei um tempo sem zelar corretamente os meus dentes, irmãos. Agora, eu tenho um dente bonito. Tem uma doutora, a doutora Sami, consertou meus dentes, né? Então, cuide do seu corpo, da sua saúde, né? Ore, exercite, né? Há estudos que mostram o seguinte, que uma pessoa precisa andar 10 quilômetros todo dia. Você foi feito para andar. Você não foi feito para ficar sentado, né? Mas você foi feito, eu fui feito para andar. Então, esse corpo aqui, ó, esse aqui, né, o seu, vai receber um corpo novo, em um piscar de olhos. Eu estou com 84. Eu volto para 33 anos. Na ressurreição, eu vou ter a mesma idade de Jesus. Você tem 20, você sobe para 33. Então, gente, nós teremos um corpo igual ao dele. Está aqui, ó, igual ao dele. A gente vai morar com ele, né? Na casa dele, a gente vai morar, né? E o arrebatamento é só para aqueles que vão morar na casa dele. Só. Olha que coisa, irmãos. Muita gente vai para o céu, mas não vai morar com ele, né? Não vai nem ver ele. Nem ver ele. Não vai, né? Lá no céu, né? Bom, eu sei que esses ensinos, eles ensejam muitas perguntas, né? Ora, faça suas perguntas. Eu não sei como isso funciona, mas o Frank sabe. Faça suas perguntas e, na medida do possível, eu posso, por exemplo, em cada palavra dessa, dedicar uns 5, 8 minutos para responder perguntas. Porque as perguntas, eu dou aula no intensivo que nós temos aqui todo ano sobre esses assuntos, né? E as pessoas fazem perguntas, às vezes tem alguém que faz uma pergunta muito sábia e aborda um aspecto que eu não tinha abordado e me ensina o que eu não sabia. Eu também quero aprender com vocês, viu? Eu não sei tudo. Eu sei assim um pouquinho só. O que eu tenho, eu estou passando para vocês, né? Mas faça perguntas e nós tentaremos responder todas elas. Pode atrasar um pouquinho, dependendo do número de perguntas, né? Mas nós vamos tentar responder todas as suas perguntas, né? Vamos voltar agora para 1 Coríntios 15, né? Nós estamos caminhando hoje em 1 Coríntios, capítulo 15, não é? Verso 53 agora do capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo, esse corpo mortal, se revista da imortalidade. Você nunca mais vai morrer. Você terá um corpo que não fica velho, né? Então, você imagina velho lá em cima, lá um cara com a bengalinha, lá no céu. Impossível você pensar isso. Lá, o corpo é igual ao dele, ele falou ali, ó, igual ao dele, né? Lá no céu, né? Então, vamos seguir aqui. Ele vai ficar incorruptível,
Você vai comer, vai ter comida, mas ele não vai, você não vai morrer, né? Ele não é mais um corpo mortal, né? Você recebeu a imortalidade. Hoje não, hoje você está condenado à morte, você e eu. Eu estou condenado à morte. As pessoas hoje morrem. Só não vão morrer aqueles que vão ressuscitar no arrebatamento. Só esses. Imagina, só esses não vão morrer. Em toda a história humana. Aí você teve Elias, né? Você teve mais um ou dois aí, talvez, que subiu. Com certeza, né? Ele nem sabe, né? Vamos lá. Você vai ser revestido de imortalidade. Arrebatamento é isso. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, verso 54, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória, né? Então não morre mais, acabou, né? Nunca mais. A morte, aqui, ó, o último inimigo a estar sujeito, ele fala aqui no começo do capítulo, logo aqui atrás, Paulo fala, eu quero chamar a atenção de um ponto aqui, ó. Tragada foi a morte pela vitória, né? Que vitória? A vitória dele, né? A vitória, tragada foi a morte pela vitória. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isaías fala isso em Isaías 25, versículo 8, né? Então, irmãos, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Irmãos, Adão não nasceu para morrer. Mas o tal do Adão, irmãos, o comportamento dele foi terrível. O castigo de Deus sobre Adão está em você. Você tem o DNA de Adão. Veio lá de Adão, está em você. É o DNA da morte. Tem como não. O Senhor fala para Adão assim, ó, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Pronto, acabou. Você vai se tornar pó, né? Todos morreram, né? Como eu disse, quem for subir agora no arrebatamento, nessa década ele sobe. Quem for subir agora, isso pode ser nessa década, pode ser esse ano. Eu espero muito que seja esse ano, ou ano que vem. Está muito perto, né? Esses não vão experimentar a corrupção, apesar que eles pecaram. Eu já pequei. Muito. Eu tinha que estar queimando no inferno, mas eu não estou por causa do sangue dele, né? Agora, por que ele vai quebrar a palavra dele? Olha o que é o arrebatamento. Ele vai quebrar a palavra dele, que és pó e ao pó tornarás. Ele já quebrou, né? Com Elias. Ele quebrou com Moisés. Ele vai quebrar com você. Agora. Eles são tipos, né? Elias é o tipo do arrebatamento, né? Elias é um tipo do arrebatamento, né? E é um tipo perfeito do arrebatamento, né? Ok. A tragada foi a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Já li. O aguilhão do pecado. Aqui eu não vou comentar mais não, esse ponto aqui. Aqui tá bom. Eu quero ficar por aqui, no momento, usando
o livro usando 1 Coríntios, capítulo 15, né? E outros textos paralelos que nós temos citado aqui para vocês. Agora, o texto mais importante da Bíblia sobre arrebatamento, o mais importante, é difícil falar, né? Mas eu digo assim, paralelo a esse texto de 1 Coríntios, é 1 Tessalonicenses, onde Paulo descreve o arrebatamento por si só, né? Ele descreve por si só. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18. Aqui você tem o texto mais importante da Bíblia sobre o arrebatamento, juntamente com 1 Coríntios 15. Coloque o capítulo todo, que vai falar sobre ressurreição, né? E você tem ainda a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? Entendeu? Capítulo 2, do verso 1 até o versículo 12. Então, esses 3 textos na Bíblia são os mais importantes sobre arrebatamento e sobre ressurreição, né? Sobre ressurreição. 1 Coríntios vai tratar da ressurreição de um modo geral e fala também do arrebatamento, num piscar de olhos e tal, né? E você tem textos paralelos muito importantes, como, por exemplo, Filipenses 3, 20 e 21, né? Que é um texto extremamente importante, né? Você tem Apocalipse. Vamos caminhar em todos esses textos, oportunamente, né? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, ele vai falar... Aqui Paulo vai dar uma dica fundamental para entendermos o momento do arrebatamento. O momento do arrebatamento, né? A época, mas também aquele momento, não é dia e hora, não. É o momento que você vai entender, né? São os textos mais importantes. Então, o Senhor abençoe você e... O que eu quero com essas palavras é despertar a igreja para orar, para buscar o arrebatamento, buscar a justiça. Justiça, segundo Timóteo, para você se preparar para o arrebatamento, né? Que o Senhor guarde e abençoe todos os dias. Eu oro por você.